Olá, tudo bom? Meu nome é Marcela e você está no canal Entre Flores e Livros. E se você é novo aqui no canal, esse canal nós falamos sobre promoções, nós falamos sobre leitura e vamos falar exatamente sobre isso que eu acabei de cometer. Então nós vamos falar sobre... nós falamos sobre leitura, nós falamos sobre promoções, nós falamos sobre plantas, naturezas, frutas, verde, hortaliças. Nós falamos sobre dia a dia, dona de casa, porque agora a gente tem colocado isso também no canal aqui para vocês. Eu sou Marcela e eu faço faculdade de psicologia. Neste momento estou despriorizada, então assim, eu deveria estar no 7º ou 8º período, /8º período. Então, eu estou despriorizada porque eu passei um semestre em uma faculdade, um semestre em outra faculdade, então estou tendo que repor matérias e aí a gente fica nessa situação, despriorizada. Mas daqui a alguns anos, ou um ano e pouquinho, eu vou estar me formando, em nome de Jesus, vai dar tudo certo e não vai fazer diferença. Então, agora vocês vão ouvir barulho no fundo porque as crianças estão brincando. E eu estava estudando uma matéria ontem que me chamou muita atenção, como vocês viram aí já no título do canal, né? Às vezes eu me sentia inferior ou eu me incomodava demais por conta da minha fala. Eu já falei para vocês aqui que eu não tenho boa dicção e que não adianta, eu falo muito errado e eu me policio para poder falar certo e eu não consigo falar. Tem coisas que, por exemplo, já mencionei para vocês também que na faculdade a gente tem que fazer seminário, a gente tem que fazer apresentações, só que eu nunca me deixei para trás ou deixei de fazer alguma coisa porque eu falo errado. Então, por exemplo, na hora que a gente vai apresentar um trabalho, e eu sempre lia, até hoje eu faço isso, eu me pego fazendo isso, lendo Freud e não Freud, né? Porque na tradução a gente tem que falar Freud, só que como tá escrito Freud, gente, é muito mais rápido do que eu. Quando eu vejo, eu já falei Freud, não é Freud, é Freud. E esse é um dos exemplos, tipo C.S. Lewis, já me corrigiram aqui, é C.S. Lewis. Eu falo C.S. Lewis, que é como está escrito, é involuntário, eu não consigo, eu acabo focando no que está escrito. Isso, assim, é uma das coisas, porque eu falo outras coisas erradas também. Eu cometo erros de português, eu cometo muito tipo de erros, apesar de ler muito, que eu leio bastante, como vocês podem perceber aqui. Eu leio bastante, só que eu vim de uma cultura pobre, digamos assim, pobre gramaticalmente falando. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Eu estou estudando expressão em linguísticas, que é expressão linguística. Eu estou um pouquinho nervosa por estar falando desse assunto. Então, é uma matéria que a gente está tendo na faculdade esse semestre. E lendo lá, eu até passei para uma amiga, eu falei, olha que interessante. Por quê? Lá, eles falam sobre as diversas culturas que existem. E aquilo que hoje é correto pode deixar de vir a ser e entrar em desuso. Datilografar. Datilografar é uma palavra que está em desuso. A gente não fala mais esse tipo de coisa. Então, assim, o português, ele vai evoluindo também, deixando palavras para trás, como o latim, que ficou em desuso, línguas que vão ficando em desusos. Acontece essas transformações no mundo, entendeu? E aí, as palavras vão ganhando um novo sentido, vão se abreviando e vão ganhando outros sentidos de acordo com o tempo que nós vivemos. E aí estava escrito assim, que o professor deu uma aula pra gente e estava explicando algumas coisas. E eu achei bem interessante porque não existe uma maneira correta de falar. Não existe certo e errado na hora que você está se expressando. Existe o que é adequado e o que não é adequado. Por quê? Se eu nasci de uma família onde a minha mãe foi até a 7ª série e o meu pai até a 3ª, seria até exigência demais minha sobre mim mesmo achar que eu deva falar tudo exatamente correto, inclusive português.
Então, eu seria uma pessoa isolada e eu não sou. Eu vim de uma cultura, eu vim de uma cultura social diferente. E dentro da língua nós temos várias culturas e temos vários polos que se dividem. Por exemplo, nós temos a cultura indígena, nós temos a cultura da periferia, nós temos vários tipos de cultura e também tem essa divisão de falar na classe social. Uma classe social alta, com escolas padrão, com pessoas com condições financeiras, é óbvio que uma criança daquela não vai ter o mesmo vocabulário que a minha. E tudo bem. Então, assim, quando alguém diz para você de forma crítica que você está falando errado, gente, eu estou pegando para mim, porque eu não tenho vergonha do que eu sou. Eu não tenho vergonha de onde eu vim. E eu falo muito errado. E se você reconhece aonde você erra, você está muito mais à frente do que aquele que acha que sabe tudo, entendeu? Então, assim, se eu sei aonde é a minha fraqueza, onde é o meu erro, eu vou tentar consertar aquilo da melhor maneira possível. Eu faço muitas leituras, eu estudo demais. Se for possível, ok. Se não for, eu vou aprender a conviver com isso. E aí, quando a gente coloca a maneira adequada e inadequada, nós estamos falando da seguinte maneira. Nós falamos de diversas maneiras. Quando você está na sua casa, você se expressa de uma maneira. Quando você está com os seus amigos, se você for adolescente, você se expressa de outra maneira. Você não se expressa da mesma maneira que você se expressaria se sua mãe estivesse presente, não é mesmo? Então, e quando você está numa entrevista de trabalho, você se expressa de maneira mais diferente ainda, de uma maneira mais formal. Só que você não precisa ser formal o tempo inteiro. Você não precisa ser formal o tempo inteiro. É bom você adquirir conhecimento para que, dependendo do lugar que você não esteja falando de maneira inadequada. Mas se as suas condições não te permitem essa abrangência de vocabulário, tudo bem. Você não é menos do que o outro porque fala errado. Você não é inferior a ninguém porque você fala errado. E quando nós estudamos psicologia, nós estudamos que existem vários tipos de inteligência. Não existe uma inteligência só. E as inteligências, elas se dividem em vários tipos. Então, uma pessoa ser qualificada inteligente, ela não é inteligente em tudo. Ela é inteligente em alguma coisa. Tem muitas pessoas que é inteligente com lógica, matemática. Você vê os indígenas eles são hiper inteligentes com coisas relacionadas à natureza, a ervas medicinais. Todos os tratamentos dele, bem no princípio, né? A gente está falando daqueles indígenas lá, e hoje, assim, eles ainda tentam manter essa cultura dentro do grupo deles, e é muito legal, porque eles sabem para que serve exatamente cada tipo de coisa, e o que pode fazer bem, o que pode fazer mal, e a proporção a ser usada de determinado medicamento. Então, você pode não saber falar, você pode não ser adequado para determinados ambientes, mas não é errado o seu jeito de ser. Esse é você. E você precisa aceitar você do jeito que você é. Eu me aceito do jeito que eu sou. A minha raiz, ela é uma raiz de pessoas quase analfabetas. Minha mãe começou a fazer leitura e o meu pai também depois que se converteram, porque eles voltaram a fazer leitura da Bíblia. Mas antes disso não tinha leitura alguma. A leitura ainda não está aprimorada e eles cometem muitos erros, principalmente a minha mãe. A gente brinca muito com ela com isso, mas não em forma de ofensa. Uma brincadeira só é boa quando os dois estão se divertindo. Então, assim, é uma brincadeira entre nós. Nós sempre conversamos sobre isso e a gente não agride um ao outro por conta da fala, até mesmo porque eu não sou melhor do que ninguém e minha mãe é muito melhor do que eu. Minha mãe é ótima, ela é uma ótima pessoa, é uma ótima mulher, é uma ótima dona de casa, minha mãe, ela tem uma inteligência do lar. Gente, para você ser uma boa dona de casa, uma boa mãe, uma boa avó, você tem que ter uma inteligência, nossa, uma inteligência muito
Pra mim, muito, muito além, porque assim, você dar conta de tudo isso, do fazer a comida, do arrumar a casa, de todas essas coisas, eu faço essas coisas, mas eu não faço com tanto primor que minha mãe faz. A minha mãe é muito mais organizada nesse quesito do que eu. Minha mãe é muito mais inteligente nesse quesito do que eu. A minha mãe, ela vai pro fogão assim, rapidinho ela faz uma comida, e quem conhece a minha mãe sabe, ela não faz feijão e arroz. Faz feijão, arroz, salada, legume, a carne e às vezes 2 tipos de legume e a salada de alface sempre. Então assim, ela consegue se organizar de maneira muito melhor do que eu. Chega na parte da tarde, ela já terminou os afazeres dela. Hoje ela tá de resguardo por conta da cirurgia da catarata, então eu que tenho feito as coisas para ela. Mas enfim, o vídeo é para isso. Não se sinta inferior a ninguém porque você fala errado. Eu sou uma estudante de psicologia. Aí você pode se perguntar, como uma estudante de psicologia ela vai atender no consultório falando errado? Gente, eu vou atender no consultório e se eu falar errado, me perdoem, mas eu sou humana, eu erro também e eu tenho a minha história, eu tenho a minha raiz e eu não tenho como fugir disso, tá bom? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais cabeça. E é isso, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!